Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas no Devocional Together dessa semana, uma semana onde Deus nos permite mais uma vez estarmos juntas aqui. Amém? Antes de começar a palavra, eu queria compartilhar com você, então, a chegada do meu livro, Uma Mulher Sem Mimimi. Chegou semana passada, na sexta-feira, aqui em casa. Estou com o meu livrinho em mãos e está sendo fantástico poder ler aquilo que Deus me trouxe nesse tempo que eu estava escrevendo, né? E eu tenho certeza que Ele vai edificar a sua vida também. Amém? Se você mora em Gravataí, Porto Alegre, região de Porto Alegre, agora dia 14 e 15 de agosto, essa semana, sexta-feira e sábado, nós vamos ter a conferência Together aqui na Igreja Família Ágape, em Gravataí, onde eu vou poder lançar, então, esse livro. E tu é minha convidada a estar aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso e eu quero realmente dividir com todos vocês que estarão aqui aquilo que Deus me entregou e falou ao meu coração. Amém? Essa semana eu queria aproveitar porque domingo agora foi Dia dos Pais e eu queria trazer uma mensagem exatamente sobre esse tema ao teu coração. Então, quero te convidar a ler comigo Romanos, capítulo 8, versículo 15, onde fala assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E para fechar com chave de ouro, no versículo 16 diz assim: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem alguma dúvida de que você é uma filha de Deus? Você aceitou o Espírito de Deus sobre a sua vida? Você aceitou a Jesus, o Salvador, sobre a sua vida? Então, você carrega consigo o Espírito de Deus. E Ele mesmo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos filhas preciosas e amadas de Deus. Quantas vezes você, por conta de lutas e de adversidades que começou a viver, esqueceu que você tem um pai? Esqueceu de clamar a um pai que tudo ouve, tudo vê e tudo sabe, inclusive sobre essa adversidade que você está vivendo? Quantas vezes você foi buscar, em primeiro lugar, socorro palpável, socorro visível, em vez de clamar Abba, Pai, por socorro verdadeiro e o único que pode ter a resposta certa para aquilo que você está vivendo? Eu queria trazer um pequeno testemunho para você hoje de quando Deus me ensinou algumas coisas sobre a paternidade de Deus e que não firmaram só a mim como filha, como identidade de filha, mas a identidade das minhas filhas, né? Porque elas têm um pai presente, elas têm um pai que dá destino, que traz afirmação na sua identidade aqui nessa terra, mas elas precisavam aprender que também tinham um pai celeste, né? Um pai do céu, um pai que, na verdade, foi ele que escolheu para elas estarem aqui vivendo conosco. Então, um dia a Laura estava fazendo uma aula de ginástica rítmica e a condução daquela aula não estava assim muito legal. Eu até conversei com a professora super entendeu e depois até veio pedir desculpa e tal pelas palavras que eram ditas, né, na aula. As palavras que eram declaradas lá eram para promover um encorajamento de que elas conseguiam, de que era possível, porém a maneira que estavam sendo ditas estava causando um efeito contrário. Então a Laura começou a ficar ansiosa, coisa que ela nunca tinha tido, e com medo, coisa que ela nunca também tinha tido. Claro, tem momentos, né, que a criança vai amadurecendo e vai começando a viver esse tipo de sentimento. Porém, a gente via que aquilo ali estava fora do tempo e não era para aquilo ali. Então, eu conversei com a professora, né, tudo bem, super entendeu, né, resolvido isso, mas eu precisava resolver o sentimento que estava dentro do coração da Laura. Então, eu falei para ela assim: filha,
Todas as vezes que tu estiver naquela sala de aula e tu te sentir triste, acuada e ansiosa, nervosa por algo que que tu acha que tu não vai conseguir fazer, eu preciso, minha filha, que tu aprenda a orar no teu espírito. E eu falei para ela, tu não vai conseguir fechar os teus olhos aqui na frente de todo mundo, mas tu vai conseguir orar no teu pensamento, né? Com o teu espírito. Pai, por favor, tira de mim isso que eu estou pensando, tira de mim isso que eu estou sentindo. Por favor, Deus, tira de mim isso. E Deus vai ouvir a tua oração, filha. Tu não precisa estar com o olho fechado, não precisa estar só num quarto fechado. Deus, ele nos socorre em todos os momentos. E eu falei aquilo ali para ela, e aquilo ministrou a mim, né? Porque quantas vezes a gente pensa o contrário disso? E a Laura começou a promover isso, né, dentro das aulas. Obviamente, depois ela não ficou muito tempo mais ali, porque passou a estação daquilo, mas ali ela aprendeu uma lição. Ali ela aprendeu que existe um pai, onde o pai dela não vai estar. O Adrio não ia conseguir estar ali encorajando ela. Mas ela aprendeu que existe um pai que, se ela clamar e chamar, ele responde. E não só ali naquela aula de ginástica, mas em todo momento da vida dela. E ela vive isso até hoje. Então eu queria, minha amada e preciosa irmã que está aqui me ouvindo, que você lembre de clamar ao seu espírito, porque nós acabamos de ler aqui que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você lembrar ao seu espírito que você pode clamar a um pai que talvez você não teve nessa terra, que talvez você teve que viver sozinha, que talvez você teve que viver porque aprender a viver só com a sua mãe, né? Que também foi mãe, foi pai, porque o seu pai foi embora, o seu pai morreu. Eu não sei o que você pode ter vivido, ou a situação que você viveu que te remeteu a não ter um pai. Mas a palavra está clara aqui, que se nós clamamos, Abba Pai, ele se faz presente sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa angústia, sobre as nossas felicidades, sobre as nossas alegrias. Mas você tem reivindicado isso? Você tem clamado por ele? Você tem colocado ele em primeiro lugar? Porque ele está sempre de braços abertos, né? Deus está sempre de braços abertos, esperando o nosso pedido. Ao contrário do diabo, que vem entrando, derrubando e quebrando, sem a gente ter dado permissão, Deus não. O Pai não. O Pai, ele se achega exatamente quando nós declaramos, quando nós clamamos. Ele ouve as suas palavras e ele se faz presente por toda a nossa vida. Então eu quero te dizer, minha amiga, diante desse domingo que foi Dia dos Pais e talvez você não tenha tido pai, que você nunca foi um erro, que você foi escolhida por Deus e que independentemente do que você teve ou não teve, você foi escolhida em primeiro lugar por Deus, pelo seu pai. Nem pela sua mãe, eu não fui escolhida nem pela minha mãe. Eu tenho bem certo isso, que Deus me escolheu antes da minha mãe sonhar e o meu pai sonhar de ter um filho. Deus já tinha me escolhido, Deus já tinha escrito toda a minha vida. E escrito exatamente com uma paternidade afirmada sobre a minha vida. Você é filha escolhida de Deus. Você foi escolhida muito antes do ventre da sua mãe. Sua mãe teve algum sonho, seu pai teve algum sonho, mas você já tinha sido escolhida por Deus e a sua história escrita por Ele. Feche os seus olhos em momentos de angústia e clame: Pai, me socorre. Pai, me abraça nessa hora, Espírito. E eu tenho certeza que você vai receber uma grande resposta. Você vai receber um grande abraço desse Deus
que muito mais de ser um Deus, Senhor, Todo-Poderoso, como Ele é um Pai sobre a sua vida. Deus te abençoe e nos encontramos semana que vem em mais um Devocional Together. Amém?